tal pensar no mês de outubro como o mês em que se celebra a vida? Afinal, dia 12 é o Dia da Criança, mas dia 1º é o Dia Mundial do Idoso. E no programa de hoje nós vamos falar sobre envelhecer, algo que é natural, mas que nem sempre é apresentado dessa forma na nossa sociedade midiática, que vive de consumir a imagem da juventude. Os últimos dados registrados pela Organização Mundial de Saúde revelam que temos mais de 962 milhões de pessoas consideradas idosas em todo o mundo. Com tantos avanços da ciência capazes de retardar os processos de envelhecimento, o que queremos mesmo é poder envelhecer de bem com a vida. E, parafraseando o escritor Milor Fernandes, qualquer idiota consegue ser jovem. É preciso muito talento para envelhecer. Bom, é sobre isso que a gente vai conversar no programa de hoje, que já está no ar pela rádio e pela TV Univale. Quem está comigo é o acadêmico de jornalismo Wesley Durães. Tudo bem, Wesley? Olá, Lisa. E olá para você que acompanha o programa Viva Voz. Lembrando que você pode participar do programa através das redes sociais, no @VivaVozUnivale no Instagram, e pode acompanhar tudo que já foi discutido por aqui através do canal da TV Univale no YouTube. Bom, então, hoje a nossa convidada é a psicóloga Kátia Ploner, que é especialista em gerontologia, docente aqui no curso de psicologia da Univale. Obrigada pela presença, Kátia. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigada. Bom, eu vou começar trazendo uma reflexão da jornalista Marisa Tavares, que tem um blog sobre longevidade, e ela diz o seguinte, que a leitura mais rasa que se pode fazer a respeito de todas as possibilidades que se descortinam para a humanidade é a de que a velhice é uma doença que deve ser curada. Bom, em cima de tudo isso que a gente jogou nesse começo de programa, Kátia, como é que nós devemos entender envelhecimento nos dias de hoje? O envelhecimento mudou muito, né? Nós tínhamos antes, isso sim, até a década de 60, 70, muitas pessoas acima de 60 anos tinham alguma doença ou alguma situação de dependência para as atividades da vida diária. Esse panorama mudou completamente hoje com o avanço da medicina, com novas estratégias que nós temos na nossa sociedade, várias possibilidades. Hoje nós temos mais de 60% das pessoas acima de 60 anos com independência, mais de 40% delas morando sozinhas, mais de 30% sendo chefe de família. Então, esse quadro mudou muito, só que as pessoas ainda têm esse preconceito antigo de relacionar a idade com doença, né, etc. e tal. Então, com essa longevidade da população e com a redução do nascimento das crianças, a gente, em tese, vai ter ali em 2050, 2060, em torno de 30% a 40% de pessoas no Brasil com mais de 60 anos. No Brasil. Né? No Brasil. Então, essa realidade, ela é daqui a pouco, né? É o que eu digo, os jovens de hoje não pensam muito na velhice deles, mas eles é que têm que pensar nas políticas públicas para essa área, porque eles estarão com 60 anos quando esse boom vai acontecer, né? Interessante. Ainda, então, aproveitando esse gancho que você deu, professora, segundo a Organização Mundial da Saúde, o número de pessoas com idade superior a 60 anos deve ultrapassar a marca de 2 bilhões de pessoas até o ano de 2050. Professora, a que se deve tamanho crescimento da população acima de 60 anos? A gente tem algumas situações, né? Uma é as vacinas, a medicação, antibiótico, né? A gente deixou de ter doenças infecto-contagiosas que matavam muitas pessoas, a gente não estamos tendo muitas guerras, a gente tem saúde do trabalho, a gente tem várias ações, políticas públicas na área da saúde que são de promoção e prevenção, né, de doenças, promoção de saúde e prevenção de doenças, que faz com que as pessoas vivam mais tempo. Dizem que o advento das UTIs também, a água potável, né, saneamento básico também trouxe essa possibilidade. Então, são em diferentes áreas, a gente teve diferentes mapeamentos, pesquisas, o desenvolvimento da ciência e a compreensão do que promovia as doenças e o combate disso que permitiu que a gente vivesse cada vez mais tempo, né? Agora, Kátia, a gente vive aí bombardeado de vários conceitos na mídia, enfim, em todo tipo de mídia, nas redes sociais, e,
enfim, na publicidade, na propaganda, conceitos como anti-aging, por exemplo, tem vários produtos que você vê que tem ali esse rótulo. E o que seria envelhecer de forma saudável? Esse é um outro conceito que você mesma trabalha, estuda. E o que seria isso dentro das nossas possibilidades hoje? Olha, a gente tem um envelhecimento saudável, né, que daí seria com base na Organização Mundial de Saúde, onde se fala em um bom desenvolvimento cognitivo, né, uma saúde autopercebida com qualidade. Então, a gente não diz que, por exemplo, hipertensão ou diabetes, coisas que têm um controle, sejam um envelhecimento patológico, né? Então, na verdade, se você tem uma vida com independência, com autonomia, você tem um envelhecimento saudável. A Organização Mundial de Saúde mudou saudável para envelhecimento ativo, porque se quebrou aquele tabu que antes, com a ideia da aposentadoria, as pessoas iam para os seus próprios aposentos, né? E se passou a ter uma perspectiva de que as pessoas deveriam participar mais da sociedade. Por isso, por exemplo, no Conselho Municipal do Idoso, Conselho Estadual, as conferências são muito em cima dessa perspectiva de protagonismo e participação social, né? Porque a ideia de que as pessoas... essa é uma perspectiva interessante. Muitas pessoas são velhas e a velhice delas não é vista. Isso. Elas são vistas como pessoas novas porque elas estão ativas na sociedade. Então, se tu for olhar, por exemplo, os presidentes nossos, né? A Câmara de Vereadores, deputados, senadores, muitos têm mais de 60, mas eles não são vistos dessa forma, porque eles têm nome e sobrenome. Olha só. A velhice, ela é muito relacionada a uma falta de lugar social. Daí ocupa esse lugar, entendeu? O lugar do velho. Então, mas quando é o meu velho, quando é meu pai, meu avô, quando é a pessoa que eu amo e a pessoa está bem de saúde, aí as pessoas dizem, tem espírito jovem. Eu digo, bom, então o espírito está envelhecendo de uma maneira diferente do corpo. Mas essas questões anti-envelhecimento, como você estava me perguntando antes, elas existem porque as mudanças corporais, elas não são de desejabilidade social. Na nossa sociedade, nós não temos, como, por exemplo, no Japão, ritos ou situações que seja desejável, né? Então, por exemplo, tem um professor lá em Veranópolis que ele estabeleceu que as pessoas que fizessem 82 anos de idade iam dançar com ele no último baile do mês, né? Então, a gente precisa ter marcadores sociais de desejabilidade para o envelhecimento. As pessoas, o que nós temos hoje é a aposentadoria, que as pessoas não desejam, porque a gente vive numa sociedade que cultua a produção, que diz que a gente, se você é útil, você está bem, né? Numa sociedade do ter, do aparecer, e isso é contrário ao movimento da sabedoria, ao movimento da experiência, a outros movimentos que a gente ganha com o envelhecimento. Só que a gente não percebe isso porque a gente está muito fixado ainda nessa história do corpo, né? Sim. Professora, você comentou sobre a questão da aposentadoria. Muitos idosos, né, mesmo depois da aposentadoria, permanecem em plena atividade, inclusive trabalhando. Pelo viés da psicologia, como deve ser a relação do idoso com o trabalho e quais são os mitos e verdades que norteiam essa relação? Bom, a gente tem a aposentadoria como um prêmio e tem a aposentadoria como um castigo, né? Então, tem essas duas perspectivas. A gente tem uma perspectiva que a gente chama de aposentadoria legal, que é quando eu solicito aposentadoria para o INSS, e tem a aposentadoria real, que é quando eu, de fato, paro de trabalhar na minha formação e vou buscar outras atividades, como, por exemplo, fazer Univida, estudar, fazer um outro curso, cuidar de um sítio, cuidar da horta, cuidar de um outro idoso, porque isso a gente comentava, né? O quanto a gente tem hoje muitas pessoas de mais de 60 que cuidam dos seus pais, que têm 85, 90, né? Então, ou da sua esposa, do seu marido, né? Então, é tecnicamente um idoso cuidando de outro, né? É tecnicamente um idoso cuidando de outro. A gente tem muito essa organização social, né? Porque as pessoas estão trabalhando e daí não tem tempo de cuidar. Quem é que tem tempo de cuidar? Né? Então, muitas vezes é um idoso cuidando de outro. Então, né, nessa aposentadoria, se eu tenho um trabalho que me traz reconhecimento social, que me traz rede social, onde eu tenho os meus amigos que são do trabalho, onde eu tenho status a partir do trabalho, ele é entendido muitas vezes como um castigo, né? Então, eu ser obrigado a me aposentar, eu perco muitas vezes o sentido da minha vida, especialmente se for homem.
Porque mulher nunca se aposenta do segundo trabalho, que é da casa, né? Entendi. A mulher, ela está muito relacionada ao espaço da casa e ao espaço da família. Então, quando ela se aposenta, ela muitas vezes se dedica à família, se dedica às amigas, ao chá da tarde, a alguma coisa na igreja, porque a mulher está mais ligada aos grupos, né, religiosos. E essa participação na religiosidade é uma coisa importante na velhice, na organização social que nós temos hoje, né? Então, a mulher nunca se aposenta disso, mas os homens se aposentam. Então, os homens, de modo geral, sofrem muito mais em termos emocionais do que as mulheres. Que interessante. Agora, você está à frente do projeto de promoção à saúde do idoso e seus familiares, né? Isso é da Prefeitura de Itajaí? Tem esse relação? É um projeto de extensão da Univale. Esse é da Univale. Isso, e nós temos estágio do curso de psicologia na Secretaria de Promoção da Cidadania e nós também trabalhamos junto ao Conselho Municipal do Idoso, né? Claro. Então, nesse sentido, essa atividade que a gente tem de promoção de saúde do idoso, a gente trabalha tanto com uma avaliação neuropsicológica ali no ambulatório, junto ao ambulatório de geriatria. Então, os idosos entram pelo ambulatório de geriatria quando tem alguma dificuldade de memória ou uma suspeita de demência, a gente faz essa avaliação. A enfermagem faz a avaliação com o familiar e a geriatria, claro, no estudo de caso, a gente, né, auxilia a fechar esse diagnóstico. E eles, então, depois esse idoso é acompanhado no ambulatório e a família é encaminhada para o GEAS, que é o grupo de apoio para pessoas que têm algum tipo de demência. Por quê? Porque a gente sabe hoje em dia que cuidar de alguém que tem demência é uma tarefa extremamente cansativa, traz estresse, traz fadiga. E com orientações de manejo, a pessoa consegue realizar esse cuidado com muito mais qualidade, né? E consegue o envolvimento da família também. Porque é importante a gente falar que quando a gente tem uma pessoa com Alzheimer, não é só ela que tem Alzheimer, a família toda fica adoecida. E é importante que as pessoas deixem de ter preconceito e passem a ajudar essa família, né? Então, assim, quando precisa da ajuda do vizinho, para ficar de olho, né, para ver o que está acontecendo enquanto a pessoa está indo no mercado, a pessoa tem que ir na padaria rapidinho, então é importante que o bairro saiba que naquele bairro tem a tal pessoa que tem Alzheimer. A gente já teve pessoas com Alzheimer que o ônibus parou e daí o cobrador perguntou: o senhor vai subir? E ele sempre dava a volta naquela quadra. E aquele dia ele entrou no ônibus, ficou 2 dias perdido. Gente. Né? Então, assim, as pessoas precisam saber até para poder ajudar essa família, né? Porque as pessoas que têm Alzheimer, elas têm direito a sair, elas têm direito a passear, elas têm direito a ir no restaurante e têm direito a fazer as refeições sem que todo mundo fique olhando e achando aquilo estranho, né? Então, assim, a gente precisa ter uma educação para entender a realidade de cada um e para aceitar que as pessoas são diferentes. O envelhecer não é igual. Envelhecer é uma das coisas mais heterogêneas que tem. As crianças são parecidas, né? Todas elas precisam de fralda, todas elas precisam de mamadeira ou de seio, né? Entendi. Kit básico. Isso, kit básico. Na medida que a gente vai envelhecendo, cada um vai tendo suas especificidades, cada um vai tendo um conhecimento, cada um vai tendo um hábito, cada um vai ficando diferente, porque os nossos hábitos vão ajudando a nos definir, né? Certo. Então, a gente vai precisando de coisas muito diferentes. Bacana. E a gente vai tendo uma saúde muito diferente. Então, de fato, a gente tem que conversar sobre envelhecimento saudável para a gente ter boas práticas, não só em termos de alimentação e de atividade física, que isso a mídia fala toda hora, né? Mas boas práticas, assim, em termos de relações humanas, claro. de autoestima, né? De você perceber que, na verdade, você está envelhecendo, mas isso é as marcas do tempo em você. Então, isso te traz lembranças, isso te traz coisas boas. Então, a gente precisa ressignificar esse tempo, né? Maravilha. Eu acho que grandes dicas para todo mundo, porque, afinal, estamos todos em contato com essas pessoas de alguma maneira, né, Kátia? Sim, todos nós estamos envelhecendo. Tudo na Terra está envelhecendo. Tudo que está submetido ao espaço-tempo está envelhecendo, por mais que a gente não perceba. Não é só no aniversário que a gente envelhece, né? Cada dia que a gente acorda, a gente ganhou mais um dia e a gente viveu mais um dia. Então, a gente perdeu um e ganhou outro, né? Mas, às vezes, a gente entende só a velhice ou o envelhecimento como perdas e esse período da juventude como ganhos. E não psicologicamente, você está aprendendo a todo momento, né? A todo momento a gente está aprendendo coisas, a gente tem experiências diferentes, a gente precisa aproveitar e pensar em transmitir isso,
né? Pensar em o que eu posso fazer para ajudar as pessoas a viverem melhor. Eu acho que esse é uma das coisas interessantes que a gente tem nesse tempo de aposentadoria, que seria um tempo onde eu posso repensar, ressignificar e reorganizar o meu tempo na sociedade. Tá certo. A gente vai fazer um intervalinho, voltamos já já a conversar com a psicóloga Kátia Ploner. O assunto aqui, envelhecer ativo, envelhecer saudável. Já voltamos. Tanto faz. O programa Viva Voz já está de volta e hoje estamos recebendo a psicóloga Kátia Ploner, olha só, não posso errar o seu nome. E estamos conversando sobre envelhecimento saudável. Professora, existe muito tabu quando se discute assuntos como sexualidade, namoro, recasamento na velhice, que são temas que precisam ser discutidos, certo? O que se deve ser feito para essas informações sobre esses assuntos serem discutidos de forma normal e quebrar esse tabu? É verdade. A gente percebe que as mulheres, principalmente, elas apenas se recasam quando tem o aval da família. É bem interessante como é diferente esse movimento de gênero, né? Os homens, muitas vezes, se recasam sem perguntar para os filhos. Quando eles ficam viúvos, né? Os homens, muitas vezes, se recasam com mulheres mais novas. As mulheres já é mais difícil, primeiro, encontrar um parceiro. Segundo, quando encontra o parceiro, de um modo geral, tem que passar pelo aval da família para que elas, de fato, tenham coragem de fazer esse novo casamento. Sobre o namoro na terceira idade, sobre a sexualidade, a gente percebe que ainda é tabu e tem algumas coisas que eu me lamento muito das pessoas não conversarem mais. Porque essas mudanças corporais que a gente vai tendo, por exemplo, as mulheres, né, que vão tendo mais flacidez, mais rugas, gordura localizada depois da menopausa, um certo ressecamento, ela muitas vezes vai ficando com vergonha do próprio corpo. Com o homem, vai tendo outras transformações. Muitas vezes vai tendo perda da capacidade de ereção, etc. e tal, alguns outros movimentos. Então, ele acaba não buscando ter uma relação sexual com ela em função do medo do seu desempenho. Ela acaba não procurando ter uma relação sexual porque acha que está feia ou que não está... Né, que o marido não teria mais desejo por ela. Então, na verdade, pelo silêncio, as duas pessoas sofrem e uma, na verdade, as duas se culpando. Onde se tivesse... A gente percebe, a gente já... Né, trabalhei com muitas pessoas, já ouvi muitos relatos que quando as pessoas conseguem vencer esses tabus, a relação, inclusive, é com muito mais qualidade, com muito mais satisfação, com muito mais carinho. Né? Tem gente que diz assim, a minha sexualidade começa de manhã quando eu escovo os dentes. Né? Então, assim, é o dia inteiro. Né? Não tem uma questão assim de... É diferente do que é para o jovem, né? É diferente, mas não significa que seja ausente, muito pelo contrário. Tem pessoas que se redescobrem nessa idade. Então, a ideia de que não existe sexualidade, que não existe na velhice, é uma ideia incorreta. As pessoas têm direito, sim, tem pessoas que continuam tendo muito desejo, como historicamente já foi, tem pessoas que não. Tem pessoas que esse desejo está muito relacionado ao marido, então, quando ficam viúvas, já não tem mais o desejo. A gente ainda tem mulheres que têm mais de 60, 70, que não passaram por esse movimento de apropriação de si, do seu próprio corpo, né? Que pensam que no casamento tem que ter relações sexuais e daí, muitas vezes, depois que tem a menopausa, elas dizem assim, ai, não, agora você conversa lá no ambulatório, né? Agora você conversa com o meu marido que diz para ele que eu não posso mais ter relação sexual, que eu estou com algum problema, porque eu pensei que ia me livrar disso e ele continua me procurando. Gente, tem de tudo. Tem de tudo. É isso que a gente falava das especificidades. Conforme o histórico de cada um, a pessoa vai ter um desenvolvimento desse aspecto da sexualidade durante a vida inteira, né? Então, não é algo que é específica do envelhecimento. É que nem a gente dizer assim, que velho chato. Não, é um chato que ficou velho, né? É a mesma coisa a história da sexualidade. A pessoa não muda completamente depois que ela ficou velha. Ela foi envelhecendo e isso é um processo. Então, a forma como ela se relaciona com a sexualidade, ela não vai mudar do dia para a noite. A não ser que tenha isso, né? Ela está, digamos, a relação sexual está vinculada ao casamento. Quando ela fica viúva, aí isso não acontece mais, né? Mas
de um modo geral, depende muito do histórico de cada um. Bacana falar de que, às vezes, as pessoas acabam sendo desrespeitadas, né, na sua sexualidade porque ficaram velhas, né? Sim, por exemplo, num grupo que estávamos conversando a respeito disso, alguém perguntou, porque eu costumo fazer uma dinâmica com as pessoas fazendo perguntas, né? E uma pessoa perguntou se era normal sentir dor depois que a pessoa ficava mais velha. Ela tem dor porque ela não tem lubrificação, mas ela pode comprar algum gel lubrificante, né? Tem disponível na farmácia, no mercado, etc. e tal. Aí, conversando sobre isso, uma outra pessoa que tem mais de 70, ela disse assim, pois é, eu já passei por isso e eu vi que a pessoa da farmácia ficou rindo de mim. Viu? Então, isso é o preconceito. Exatamente. Que daí limita a vivência da pessoa devido a uma sociedade preconceituosa, né? Gente, é um absurdo. É um absurdo isso. As pessoas têm direito a comprar, as pessoas têm direito a ter relações sexuais prazerosas. E isso é algo individual, né? E tem que ser respeitado. Perfeito. Isso aí. Já que estamos conversando sobre relações, agora vamos para o viés da relação com as tecnologias, relações com redes sociais. Já que estamos falando, né, do século XXI, mais precisamente da década tecnológica, como chamam, a maioria dos seres humanos tem acesso a um smartphone e tem acesso às redes sociais também. Com os idosos não é diferente. Segundo o IBGE, em 2017, o número de idosos usuários da internet chegou a 31,1%. Essas pessoas estão se inserindo gradativamente na rede, isso é visível. Agora, professora, como definir a relação dos idosos com a internet? Eles ainda, eu percebo que tem alguns cursos, né, sobre isso, sobre tecnologias voltadas para idosos, né? A gente sabe que no SESC tem, por exemplo, aqui na Univale, no Univida também, a gente fez algumas aulas em relação a isso, porque eles ficam muitas vezes muito limitados ao WhatsApp, a Skype, para conversar com netos que estão muitas vezes morando longe ou com filhos que estão morando longe. Mas eles utilizam bastante o celular, sim, né? Utilizam o Google para fazer pesquisas sobre temas específicos. Então, a gente observa que eles utilizam bastante e principalmente para ter contato com redes que eles já tinham, redes pessoais, então, para aprimorar esse contato, né? Aperfeiçoar esse contato que antes era muito pessoal e agora passa a ser bastante pela rede também. Agora, Kátia, você falou da questão de pessoas que necessitam de apoio e aquelas que não têm apoio, né? Como é que estão os apoios públicos, então, para as pessoas que já estão idosas com alguma deficiência e que não têm uma rede familiar, que não têm pessoas que possam dar esse apoio? Como é que isso tem funcionado? Essas pessoas dependem muito do CRAS e do CREAS, né? Então, quando a pessoa de fato foi abandonada, isso é considerado uma violação de direitos, né? Então, é o Centro de Referência Especializado em Assistência Social que faz esse atendimento. Se não, é o próprio CRAS, né? A gente tem, acho que 5 CRAS no município de Itajaí. Em todos os municípios isso é uma política de assistência federal, né? Então, em todos os municípios tem. Mas quem identifica isso muitas vezes é a área da saúde, que daí a área da saúde encaminha para a área da assistência também. Então, é necessário que as pessoas tenham, de fato, desenvolvam esse apoio com os vizinhos, com rede de amigos, porque o ser humano ele é eminentemente social, né? Então, por mais que a gente tenha esse movimento de single, né, que eles chamam, que é das pessoas viverem sozinhas, estarem sozinhas, viajarem sozinhas, fazerem tudo sozinhas, mas elas fazem isso sozinhas por uma questão de autonomia, mas geralmente onde elas estão, elas procuram contato com outras pessoas também, né? Não é à toa que nós saímos do meio rural e viemos para o meio urbano, né? Hoje em dia tem 80% da população no meio urbano, que traz uma mudança na velhice também, porque esse idoso que antes estava no meio rural, ele era cuidado pela sua família. Quando ele vem para o meio urbano, onde a gente tem prédios muitas vezes com apartamentos pequenos, ele não consegue mais ficar com a família, né? Ele vai para um apartamento e a família vai para outro apartamento. Então, esse cuidado passa a ser, que eles chamam de cuidado à distância, né? Então, a gente tem essas diferenças também, mas a pessoa precisa ter a sua rede.
Tem um grupo de WhatsApp que eu conheço, que é o grupo do Bom Dia, que são pessoas que moram sozinhas, que elas dizem assim, não, pelo menos se eu não der bom dia, vocês sabem que alguma coisa aconteceu comigo. Uau! Bacana, um mecanismo, né? É um mecanismo. Então, as pessoas precisam desenvolver mecanismos para poderem, para umas poderem cuidar das outras. E cada vez a gente tem mais. No Univida, a gente percebe que algumas pessoas desenvolvem laços e vínculos de cuidado ali mesmo, né? Então, uma carona para levar no médico, a pessoa não está dirigindo, né? Então, são coisas assim. Muito bom. Agora, professora, o mundo está presenciando uma grande transição demográfica e que vai resultar futuramente em uma maior população idosa. No Brasil, obviamente, não é diferente. Como a psicologia está tratando desse crescimento e o que será preciso fazer para que a qualidade de vida dessas pessoas não seja alterada? Olha, ótima questão, assim, eu acho que não tem como a qualidade de vida não ser alterada, né, porque a gente vai mudando sempre, então a gente precisa que esse contexto se adapte às nossas necessidades. O que a gente fala em termos de políticas públicas é que, de um modo geral, ainda se olha muito para a criança, para o adolescente, para o mundo do trabalho. E a gente, enquanto psicologia, o que a gente prega é que a gente tem uma educação para o curso de vida, para a vida como um todo, não apenas para o trabalho. Apesar que com esse prolongamento da aposentadoria, não sei nem se vai ter vida depois do trabalho, né? Mas, enfim, nessa perspectiva, a gente precisaria dosar o trabalho, precisaria... Alexandre Kalash, ele fala que a gente deveria passar por um ano sabático ali, que agora virou moda, né? Mas em torno de 40, 50 anos, para a gente estudar e se readaptar a uma nova carreira, que fosse uma carreira de menos exigência em termos de horário, que fosse mais possível você exercer o autocuidado, né? Então, ir no médico, fazer os exames de rotina, fazer a tua atividade física, né? Então, isso seria esperado, que a sociedade se adaptasse para ter novos modelos de carreira. E, com isso, as pessoas poderiam trabalhar e poderiam exercer o autocuidado. Porque, hoje em dia, o que a gente percebe é que, enquanto a pessoa está no mundo do trabalho, ela fica, às vezes, 8, 10, 12 horas envolvida com o trabalho. Por mais que vá para casa, mas tem coisas para fazer em casa. Então, o autocuidado é pequeno. E, às vezes, a pessoa precisa parar de trabalhar para exercer esse autocuidado. E a ideia seria fazer isso de um jeito diferente. Seria a gente ter um trabalho onde, depois dos 50, 60, onde a gente pudesse fazer também esse autocuidado. Então, esse seria o curso de vida desejado. E aí a gente teria momentos de aprendizagem, que hoje em dia já existe essa política da educação continuada, né? Mas isso está mais no papel do que na realidade. Então, a gente deveria continuar estudando, fazendo pós, se especializando, fazendo... Né, quem já tem mestrado, doutorado, fazendo pós-doc, para ir buscando outras alternativas, outras formas de participar dessa sociedade. Kátia, você como psicóloga e envolvida em todas essas atividades e organizações que trabalham com pessoas idosas, o que você vê como principais impactos psicológicos que a velhice traz para a pessoa? Por mais que seja um preconceito, porque não é para todo mundo, mas eu vejo ainda assim, às vezes as pessoas sentem o preconceito, sentem a solidão, porque elas tinham uma expectativa de que, ao se aposentar, poderiam estar mais com a família, mas essa família está trabalhando. Elas têm a expectativa que poderiam estar mais com as amigas, mas as amigas estão envolvidas com a própria família, né? Então, eu vejo essas duas situações. Mas eu vejo também que tem muitas alternativas, né? Então, tem muitos grupos, eu estou como professora de uma disciplina de extensão e nós fomos para o grupo de terapias naturais, né? Que é coordenado pelo professor Cristiano, fazer uma atividade lá. Ele tem um envolvimento de 35, 40 pessoas de mais de 60 anos em cada bairro, né? Isso aqui no município de Itajaí dão várias pessoas. A própria Secretaria de Promoção de Cidadania tem vários grupos onde as pessoas podem se capacitar, podem pensar de um jeito diferente, tem palestras a respeito da saúde. Então, o que eu percebo é que a gente precisa mesmo de mais participação social, mais empoderamento, a gente precisa entender o nosso papel social e ressignificar o papel da velhice, que ficar velho não é ficar em casa, ficar velho não é ficar sem fazer nada, né?
ficar velho é continuar participando, até assim o preconceito em relação à palavra velho, né, que existe muitas vezes. Verdade, né? Aliás, de vez em quando a gente questiona o que é correto hoje em dia. É usar idoso, é usar velho? Porque tem gente que defende que tem que falar velho mesmo. Como é que você vê, Kátia? Eu entendo que a gente tem que respeitar quem está na nossa frente, né? Então, tem pessoas que têm muito preconceito com a palavra velhos, tem que discutir sobre isso antes de usar a palavra, né? Mas, assim, na sala de aula eu costumo usar a palavra velho exatamente para ir quebrando esse tabu, né? E a palavra idoso, ela está muito relacionada ao Estatuto do Idoso, então, mais as questões políticas públicas. Então, quando a gente fala dessa pessoa que é partícipe, que é cidadã, participa da sociedade, a gente fala muitas vezes idoso. Quando a gente fala dessa pessoa que envelhece, a gente usa muitas vezes a palavra velho, né? Então, não é uma questão de certo ou errado, eu diria, é uma questão de contexto, de possibilidade de Bacana. uso. Então, eu comecei o programa falando do blog da Marisa Tavares, abri agora aqui para a gente encerrar, porque ela fez uma lista de algumas frases de pessoas mais velhas que estão lidando com isso de uma forma interessante. E, lógico, os artistas acabam também tendo uma maneira muito especial, né? Um deles é o Keith Richards, que é o guitarrista dos Rolling Stones. Ele diz o seguinte: envelhecer é algo fascinante. Quanto mais velho você fica, mais velho você quer ficar. Demais, né? Kátia, muito obrigada pela presença mais uma vez. E quer deixar algum contato dessas participações que você faz, tanto na área pública ou na universidade, enfim? Na psicologia, nosso telefone é 3341-7542, né? Se a pessoa quiser entrar em contato comigo para a gente conversar, para inserir no GEAS, que é o grupo de apoio para cuidadores, né? Ou, enfim, né, tendo alguma dúvida, eu fico à disposição. Obrigada. Então, essa foi a psicóloga Kátia Ploner, que é especialista em gerontologia, docente aqui no curso de psicologia. Isso aí, né, Wesley? Isso aí. Nossa, uma conversa muito interessante e muito boa. E a gente terminou ainda com a reflexão dessas, né? Lembrando que você pode participar do programa através das redes sociais. Manda lá sua sugestão, fala lá pra gente o que você achou do programa de hoje, lá no @VivaVozUnivale. Muito obrigado e tchau, tchau.